Bom, pessoal, tô chegando e olha a informação, né? Vamos falar de Deltan Dallagnol. Eu sei que tem muita gente que critica Deltan Dallagnol e eu confesso a vocês que até hoje eu não consigo entender aonde está, né, o erro de Dallagnol, né? Eu vejo um cara que comete erros como todo mundo, ninguém é perfeito, né? Mas é um cara que, no meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, gente, né, está centrado de uma certa maneira naquilo que importa, né? E é o que vem essa matéria. Ele é criticado por muita gente, mas ele é um dos poucos, né, que mesmo perdendo o mandato, não sendo mais procurador, e só o fato, né, dele ter sido cassado pelo TSE e o STF da maneira que ele foi, já mostra que ele incomodou o sistema. Título da matéria. E o que ele traz aqui, gente, é a mais pura verdade do que nós vivemos hoje no Brasil. O país está se tornando um paraíso dos corruptos, aonde as regalias são bancadas por nós, cidadãos de bem. Dallagnol, STF quer que corruptos fiquem com o dinheiro. É engraçado, né? É engraçado porque a gente tem visto ultimamente um esforço da mais alta corte em anular multas bilionárias, como os acordos, por exemplo, de leniência, em que empresas como a JF, a Camargo Correia, a OAS, empresas como a Odebrecht, principalmente, confessaram crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e a lista se estende, né? E aí a gente vê hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, que durante a época da Lava Jato, né, chegou a dar várias e várias ações favoráveis à Lava Jato, hoje são os mesmos que estão destruindo a Lava Jato. E aí quando a gente vê ministro Gilmar, ministro Moraes, ministro Toffoli indo em palestras dizendo que há um equilíbrio judiciário no Brasil, aí fica a grande pergunta: esse equilíbrio é para favorecer quem? O trabalhador que foi roubado por essas empresas na gestão do PT? Ou esse equilíbrio, na verdade, é para favorecer os criminosos que roubaram, né, durante as gestões petistas? E outro ponto que chama a atenção, gente, é que assim, todo mundo é punido, menos o STF. E o STF foi um dos protagonistas principais para a existência da Lava Jato. Porque nós falamos de deputados, nós falamos de senadores, nós falamos de governadores, nomes que tinham foro privilegiado e que foram julgados pela mais alta corte e muitos deles condenados. É estranho que essas condenações estão sendo revertidas, só que apenas Deltan Dallagnol e Sérgio Moro e alguns procuradores estão sendo punidos. Os ministros que atuaram nas condenações, né, ministros do Supremo, esses não. Talvez o fato deles voltarem atrás, né, seja o... Bom, vamos para a matéria, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha voz e no final da descrição tem o link para o nosso Twitter. Na semana em que se completam 10 anos de Lava Jato, Deltan Dallagnol, ex-coordenador da operação, criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal, STF. O comentário se deu depois do ministro Dias Toffoli suspender multas bilionárias de empreiteiras condenadas por corrupção. Conhecida como a maior ação de combate à corrupção da história do país, a Lava Jato descobriu um mega esquema de corrupção na Petrobras. As investigações envolveram políticos de diferentes partidos e grandes empresas, públicas e privadas. Em 79 fases, a Lava Jato obteve 553 denunciados, 163 prisões temporárias, 132 prisões preventivas, 1.450 buscas e apreensões. Além disso, a operação foi responsável por devolver 4,3 bilhões de reais aos cofres públicos.
Porém, uma década depois do início desse trabalho, Dallagnol afirma que a operação foi desmontada por uma reação política de partidos e do STF. De acordo com ele, hoje nenhum político corrupto tem medo de ir para a cadeia. E é engraçado que você não vê mais falar em político corrupto indo para a cadeia. Nem sequer você vê falar em político corrupto. Hoje, político corrupto vai para o Supremo. Ou melhor, perdão, vai para o Ministério do Governo. Né? Vira ministro, por exemplo, de comunicações, né? Ministro da Casa Civil, né? Já virou até ministro da Justiça. Né? Nós tínhamos um aí envolvido nos negócios aí, né? Enfim, é o Brasil de Lula. É o governo que a gente tem. Então hoje não se vê. Hoje se persegue alguém por causa de uma denúncia de cartão de vacina que acaba se provando, né, falsa. Se persegue uma pessoa por causa de um inquérito de milícia digital que já é prorrogada pela 10ª vez sem chegar a lugar algum. Se persegue alguém por um inquérito de fake news que nunca se tem uma resolução. Ou por joias, que é comprovadamente legalizada, mas que se continua nas narrativas. Mais recentemente, por uma questão da ABIN, que se mira um camarada da direita, mas acerta um cara da esquerda. Mas ninguém fica ligando para onde as informações apontam, e sim para onde eles querem que apontem. Então é o Brasil que nós vivemos hoje. Corrupto não vai para cadeia. Quem vai para cadeia hoje é quem tem o povo ao lado. Eles sabem que o Supremo Tribunal Federal, STF, vai garantir sua impunidade, disse o ex-procurador em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro. Temos visto isso até mesmo no caso de empresas que nos roubaram. No início de fevereiro, Dias Toffoli suspendeu a multa de 8,5 milhões de reais que a empreiteira Odebrecht, hoje Novo Nor, tinha de pagar ao Estado por ter praticado corrupção durante o governo do PT. Em dezembro de 2023, o magistrado já havia suspendido uma multa de 10,3 bilhões de reais, aplicada à JF, empresa dos irmãos Joesley Wesley Batista. O ministro do STF alegou que as decisões se baseiam em informações da Operação Spoof de 2019, aquela operação, gente, das mensagens que foram vazadas lá por dentro. Quer dizer, um ato criminoso servindo para cobrir crimes. Para tirar a punição de criminosos. Você vê que negócio doido? Em lugar nenhum do mundo, em uma justiça correta, uma prova obtida de forma criminosa é válida. Mas no Brasil quando é para soltar ou liberar, né, corruptos das suas obrigações, das suas punições. De acordo com Toffoli, as informações mostrariam que havia um conluio entre o juízo processante e o órgão de acusação. Por isso, na visão dele, as provas colhidas na época da Lava Jato deveriam ser anuladas. Bom, continuando, em entrevista ao Oeste, Dallagnol criticou essa e outras decisões recentes do STF. Para ele, a Suprema Corte do país foi responsável por enfraquecer a Operação Lava Jato em suas conquistas. Bom, vamos lá, principais trechos aqui, né? Pergunta da entrevista. Pergunta. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Olha lá. Como o senhor avalia o desmonte da Operação Lava Jato? Resposta: o sentimento é de revolta, indignação. Indignação com a injustiça. Primeiramente, a gente se indignou com a injustiça da corrupção, que faz a sociedade sofrer. Agora, a gente se indigna com uma segunda vez com a impunidade dos crimes de corrupção. Essa indignação é a mesma indignação do brasileiro que vê os crimes de rua sendo praticados e vê os presos saindo em liberdade condicional. Bom, saidinhas, progressão de regimes, né? Isso se aplica aos criminosos de rua e está se aplicando também aos criminosos de colarinho branco, mas por razões diferentes. Quando a gente olha para os criminosos de ruas, existe uma série de falhas no nosso sistema. Quando a gente olha para os criminosos de colarinho branco, para além das falhas do nosso sistema, a gente vê uma conivência
uma leniência dos tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal, em relação aos corruptos do Brasil. A grande verdade é os corruptos hoje não têm mais medo de ir para a cadeia, porque confiam que o Supremo lhes garantirá a impunidade. Pergunta: qual seria o interesse do STF com esse tipo de intervenção? Resposta: Vimos o barco da reação contra a Lava Jato ser ocupado progressivamente por um número de pessoas poderosas cada vez maior. Inicialmente, pessoas que eram do PT, do PP, do PMDB, do PSDB e uma série de outros partidos do país. Basta ver que apenas a colaboração da Odebrecht entregou 415 políticos de 26 partidos. Estamos falando de políticos poderosos, partidos que colocaram ministros no Supremo. Agora faz sentido por que o Supremo tá, né? Bom, colocaram pessoas no Tribunal de Contas da União, no Superior Tribunal de Justiça. São pessoas que influenciam jornalistas, que têm braços de influência nas mais variadas áreas da sociedade. São essas pessoas que hoje estão interessadas em anular condenações, acabar com os instrumentos de combate à corrupção e perseguir quem combateu a corrupção para que uma lava-jato nunca mais se repita no país. Toffoli vem suspendendo pagamentos de empresas que confessadamente praticaram corrupção. Né? Vamos lá. Deltan Dallagnol, como o senhor classifica as recentes decisões do ministro Toffoli que suspenderam as multas aplicadas ao Odebrecht e à JF? Vamos lá. Resposta: os acordos de colaboração premiada de leniência só em Curitiba recuperaram mais de 15 bilhões de reais para os cofres públicos. Contudo, recentemente até isso querem derrubar. O ministro Dias Toffoli, por meio de decisões, vem suspendendo pagamentos de empresas que confessadamente praticaram corrupção, que se comprometeram voluntariamente a devolver o dinheiro que roubaram da sociedade. Até isso querem impedir. O STF quer garantir que os corruptos fiquem com o dinheiro que eles mesmos roubaram. Bem colocado. Qual foi a pergunta? Qual foi o real saldo da Operação Lava Jato? Vamos à resposta. O legado da Lava Jato está no diagnóstico que ela nos deu da grande corrupção da política brasileira. Hoje sabemos como ela funciona. Sem saber, você não tem como tratar. O que falta agora é o tratamento. Além disso, a Lava Jato deixou um legado de milhões de reais recuperados aos cofres públicos. Deixou um legado de uma percepção mais elevada de risco para quem pratica corrupção. Durante a operação, a corrupção foi inibida. Como fruto, também tivemos a lei das estatais, que impedia o emparelhamento político das nossas empresas. Mais do que isso, ela deixou um legado de esperança que é possível vencer o monstro da corrupção no nosso país. Por fim, ela deixou a percepção de que é possível a gente se engajar na política. Na política. Houve um progressivo engajamento político dos brasileiros, que passaram a conhecer os ministros do STF pelos nomes, assim como que eles fizeram no verão passado. Hoje todo mundo sabe quem é quem, e esse é um passo necessário para mudar a política brasileira. A solução virá daí, a política brasileira. Bom, tá aí a matéria, né? Tá aí a matéria. Deltan Dallagnol está corretíssimo no que ele fala aqui, gente. Hoje nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal anulando, né, e usando como desculpa um grupo de mensagens obtidas criminosamente e que até hoje não foram comprovadas sua verdade, se elas são reais ou não, né? Aquela operação spoof, né? Aonde a olho nu você encontrava erros grosseiros, como por exemplo, a pergunta no minuto X e a resposta no minuto anterior ao da pergunta. Quer dizer, como se a pessoa respondesse primeiro adivinhando qual seria a pergunta depois, né? Ou, por exemplo, a pessoa faz uma pergunta e no segundo seguinte, questão
51 segundos, 51 segundos envia a mensagem, 52 segundos recebe a resposta. Ninguém, nem o celular é tão rápido assim. E outras coisas, como nomes de procuradores que eram citados. Aí o procurador se manifestava dizendo, nem procurador eu era na época, eu tava em outro lugar, em outra coisa. Aí o cara lá tirava o sobrenome e ficava... Olha, é um nó danado, mas serviram para acabar com a operação que combateu o maior combate à corrupção da história. Bom, vamos para os comentários para a gente finalizar a matéria, né? O Brasil que a gente está vivendo hoje é o Brasil dos corruptos, não do povo de bem. Deixa eu ver aqui. Nildinha Neném, bom dia. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Ela comentou. A Câmara Federal deveria ter vergonha. Pois é, minha amiga. A Assembleia do RN rejeita a proposta do PT para homenagear o MST. Tivemos uma homenagem dessa lá no Congresso esses dias, né? Infelizmente. Na Câmara dos Deputados, mais precisamente. Fátima Menezes, olha ela. Capitão Assunção. Pois é, minha amiga, eu errei, né? Eu falei Capitão com 6 anos. Eu falei, pô, o nome dele é esse mesmo? Tá meio errado esse negócio aqui, né? Mas valeu, querida. Obrigado aí pela correção. A Assembleia do RS rejeita a proposta do PT para homenagear o MST. Capitão Assunção foi o cara que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a ALES, mandou soltar depois que Moraes mandou prender. Que é coisa que a nossa Câmara Federal devia ter feito com o Daniel Silveira. Infelizmente, não fez. E o Brasil tá onde tá. Fui!